Olá, começa agora o programa Aqui Tem Vaga, que é o nosso espaço semanal para falar sobre carreira. Olha, o maior desafio do Brasil em 2021 será lidar com o desemprego. Mais de 30 milhões de brasileiros ganham menos do que precisam para viver com dignidade ou estão desempregados. Para evitar a explosão da pobreza, sobretudo após o fim do auxílio emergencial, o país terá de criar, pelo menos, 18 milhões de vagas. Isso porque cerca de 15 milhões de pessoas que vinham sobrevivendo com o benefício voltarão a buscar trabalho. E, além disso, há a entrada natural de 3 milhões de novos profissionais por ano no mercado de trabalho. E essa entrada no mercado de trabalho depende de como se dará aí a possibilidade de oferta no mercado formal, embora também exista o empreendedorismo e a informalidade. E você quer saber como transformar a demissão em uma nova oportunidade de carreira? Fica aqui comigo e ouça o que diz Ilana Miller, especialista em recursos humanos e sócia-diretora da Iluminar Desenvolvimento Profissional, assim como o consultor de carreira Emerson Wesley Dias. Muitíssimo obrigada pela presença comigo para discutir sobre um ponto tão importante, principalmente que veio aí à tona com esse advento da pandemia, não é? Ilana, Wesley, eu gostaria de ouvir de vocês a respeito de como esses dados impactam setores importantes de RH e também de consultor de carreira. Por favor, Ilana. Muito obrigada pela oportunidade de conversarmos sobre um tema tão relevante, em especial no cenário que você acabou de descrever. Em todos os segmentos, nós tivemos esse impacto que você mencionou, o impacto do processo demissional. Diretamente na área de gestão de pessoas, as empresas ficaram muito focadas no primeiro momento da pandemia, o que vamos fazer, né? De que não se vira a chave da noite para o dia para trabalho em casa, home office, não é tão simples assim. Então, o primeiro foco das organizações foram pensar, obviamente, na sua força de trabalho e de que maneira iam continuar alcançando os resultados, né? E, nesse caso, nós profissionais voltados para a área de gestão de pessoas, fomos muito abordados para apoiar nesse processo. Tanto no processo do dia a dia, porque a liderança, por exemplo, alguns não sabiam como liderar remotamente, de que forma vamos negociar, né, essa nova virada. E, de repente, o trabalho invadiu a residência de todos. Como administrar, como gerenciar o casal, filhos têm escola, ou às vezes nem todos têm família, mas, enfim, um novo aprendizado. Então, nós, profissionais de RH, de imediato, atuamos com muita força junto às organizações, mas também recomendamos que aqueles que estão, né, nesse momento de transição de carreira, é imprescindível observar, fazer um processo de autoconhecimento e perceber o que você tem de fortaleza, o que cada um de nós traz aí como ponto forte, que a gente pode redesenhar a nossa trajetória. Nossa trajetória de carreira foi impactada. Então, de que maneira que a gente pode redesenhar, tanto em busca de uma nova oportunidade, quanto empreendendo, né? Criando novos caminhos, de forma que não fique paralisado frente ao cenário atual. Porque dados não faltam com relação a esse cenário do mercado de trabalho, né? Antes de passar a bola para o Emerson, eu tenho aqui que foram fechadas 883 mil vagas no terceiro trimestre de 2020. E aí, junto a todo esse número, a toda essa questão que aborda diretamente a vida não só profissional, mas também pessoal daqueles que são afetados com esses fechamentos, desempregos, Emerson, como consultor de carreira, qual é o conselho, qual é a palavra, o caminho que você tem como estratégia para ajudar aquelas pessoas que possam estar passando por esse momento e precisam aí ver uma luz no fim do túnel, um caminho a ser seguido? Perfeito. Eu tenho dito o seguinte, né? Acho que a primeira palavra é tentar, apesar da situação ser extremamente delicada, né? É você ter um olhar um pouco mais de fora da coisa, porque você é imbuído, né, de um estado emocional muito ruim, de enxergar um futuro de forma muito negativa, isso muitas vezes acaba contribuindo para uma decisão errada. Então, acho que é o momento de
tentar, né? Eu sei que isso é bem difícil, mas é o momento de tentar uma serenidade diante do caos que a gente vai certamente viver em 2021 no mundo do trabalho. Então, é ter esse olhar um pouco mais cético. E depois é você tentar buscar, por exemplo, né, requalificações em segmentos que eventualmente cresceram nesse período de pandemia, por exemplo, porque a economia, apesar de o dado geral ele ser muito ruim no momento, ele tem alguns mercados, algumas indústrias que também tiveram crescimento. Então, eu acho que é importante o profissional ter esse olhar atento para onde existem algumas oportunidades e tentar o mais rápido possível se qualificar para esses novos segmentos. Muitas vezes você não precisa mudar necessariamente de profissão. Às vezes uma pequena qualificação em uma coisa mais ou menos parecida com o que você fazia, há espaço. Agora, certamente o mercado não vai absorver a todos, né, que perderam seus trabalhos ao longo do ano de 2020 por conta da pandemia. E aí é uma situação mais delicada. Aí a gente vai precisar reunir forças do governo, né, das indústrias, dos serviços, das instituições sociais e até religiosas, enfim, porque vai ter que ser um grande mutirão em prol do trabalho, em prol da busca, né, pela dignidade da pessoa humana, porque não será um cenário simples o que a gente está olhando para 2021, e o trabalho ele é essencial para a formação da identidade e da dignidade de todos nós, né? Emerson, você fala desses pontos e aí a gente lembra realmente os fatores externos ligados justamente à questão do governo, ao desafio do empresariado brasileiro para a manutenção desses empregos. A gente teve recentemente o fechamento da Ford aqui no Brasil, fechamento também das agências do Banco do Brasil. Enfim, são exemplos grandes, né, de milhares de desempregados que se tornaram, mas a gente tem outros exemplos de áreas, setores também que estão afetadíssimas aí por questão do desemprego. Então, aí eu lanço a pergunta para vocês, eu gostaria de ouvir parte dos dois, porque quais são os maiores desafios que especialistas de recursos humanos, como é o caso da Ilana, por exemplo, veem com relação a esse movimento que deve ser conjunto, né? Entre setores externos, fatores externos e também a questão pessoal de cada profissional que está aí nessa luta, nessa busca, atrás de uma esperança de recolocação, como o Emerson falou também, Ilana. Exatamente. Alguns setores, como ele falou, alguns segmentos a gente percebe que na pandemia eles despontaram, né? Marketing digital, tudo muito relacionado à tecnologia, né? Habilidades diferentes a gente precisa aprender, sem dúvida alguma, mas alguns segmentos, o varejo ele se redesenhou e é importante que o profissional tenha aí flexibilidade, adaptabilidade para poder aprender, né, nessa nova trajetória de venda online, por exemplo. Agora, o que eu sempre ressalto é que a gente precisa encarar um processo de demissão por mais luto, né? Existe sim aquele momento do luto, aquele momento da perda, a gente precisa respeitar nossas emoções, mas também podemos enxergar de uma outra forma. Pode ser um redesenho, pode ser uma oportunidade que a gente tem, não digo só para empreender ou abrir um negócio próprio, para olhar um novo caminho, perceber que novos aprendizados a gente pode vir a ter e escolher seja um outro segmento, seja uma outra organização, seja algo que você nunca fez antes. Então, o que eu converso bastante é o famoso pontapé que pode ser para uma mudança espetacular na tua trajetória de carreira. Depende, sim, de autoconfiança, depende da gente acreditar em você e, por experiência pessoal, eu compartilho isso com vocês. Também tive um momento da minha vida profissional que saí de uma organização especial e redesenhei minha carreira. Foi um momento onde apostei ainda mais em mim e empreendi. Isso tem 11 anos, tá? Completo 11 anos esse ano. E existe, sim, o respeito a cada um de nós, ao nosso sentimento, mas tem aquele momento da virada que é essencial. Então, nós já atravessamos no nosso país diversos cenários, tanto econômicos, né, cenários gritantes, e abri minha própria empresa há 11 anos atrás, quando também tínhamos problemas seríssimos financeiros aqui e de desemprego, mas a gente precisa
despertar para um novo, tá? E aí, relacionamento profissional, não só família, amigos apoiando, mas toda a nossa rede de relacionamento é imprescindível nesse momento. E aí, Emerson, suas palavras? A Ilana colocou bem, né? Sem dúvida que tem oportunidades, claro, as situações de crise sempre geram, né, desafios, mas também geram oportunidades. Eu tenho uma palavra de origem africana chamada malungo, né? Os malungos são aquelas pessoas que se unem na jornada do infortúnio. Por exemplo, né, os escravizados no Brasil, que estavam naquela condição terrível, eles se uniam para tentar buscar algum tipo de possibilidade para sair da situação que viviam. Então, eu acho que essa palavra, né, malungo, acho que todo mundo precisa pensar um pouco sobre isso, porque, de fato, haverá oportunidades, mas eu vejo um cenário bem delicado, porque a gente tem alguns elementos que já vinham acontecendo e que com a pandemia eles se agravaram, né? Então, por exemplo, quando você fala de revolução tecnológica, ela já vinha moldando muito, né, principalmente na indústria, automação, e já vinha ceifando muitos trabalhos. E tem estudos aí do Fórum Econômico Mundial, etc., mostrando o impacto que isso vai ter de hoje em diante, né? Isso já vinha acontecendo. Então, você tem uma mudança de base tecnológica para a economia, que vai impactar muito trabalho, e a gente, olhando para o passado, a gente sabe que nesses momentos também surgem novas possibilidades, mas a gente ainda não as enxerga. Então, isso é muito difícil, essa fase de transição da mudança da base econômica, né, do tipo de trabalho, ela causa muita instabilidade e muita insegurança nas pessoas, porque certamente haverão novos trabalhos, mas a gente ainda não os enxerga. Então, esse momento é muito delicado. E com a pandemia, você tem a redução da economia, e reduzindo a economia se reduz também a possibilidade de trabalho. Então, eu acho que essa palavra, né, acho que eu gostaria de frisar isso, precisamos ser malungos, precisamos nos unir nessa jornada do infortúnio para pensar criativamente possibilidades, né? E isso vai impactar seríssimo, por exemplo, até questões de remuneração das pessoas que estão trabalhando, né? Porque não é possível você lidar, por exemplo, né, com executivos que têm bônus de, 18 salários, né, numa organização, quando o mercado está pagando, né, ou não está empregando. Então, quer dizer, são temas muito delicados que cada um vai ter que assumir um pedacinho dessa conta, porque senão a gente não vai conseguir superar esse desafio que está pintando para nós aqui no país. E não é só no país, né? É uma situação bastante delicada para todo mundo, mas nós que estamos aqui no Brasil, numa economia ainda muito dependente, né, da agricultura, uma indústria que não tem se fortalecido nos últimos tempos, ou seja, nós temos questões aqui muito particulares e a gente não está acompanhando como estão aí os países mais desenvolvidos, essa questão dessa modificação da base do trabalho. Então, a gente tem bastante desafio e a palavra que eu deixo é malungos. Precisamos todos ser malungos nesse momento. Malungos. Nossa, que interessante. Eu nunca tinha ouvido falar essa palavra e o significado também é muito expressivo no sentido e nesse contexto que a gente conversa aqui, né? E você falou a mudança da base no setor trabalhista, o que me chamou a atenção também, Ilana, não sei se você concorda com isso, porque isso demonstra cada vez mais a necessidade de reinvenção e também de readaptação, né? Ressignificar aquilo que você já vinha de entendimento com relação ao mercado de trabalho, com relação à sua postura, na busca também por oportunidades. Então, isso vai bem na fonte do colaborador que ou ele precisa se engajar mais nos estudos ou precisa mesmo fazer aquela rede de networking que é tão importante. Enfim, são manobras que é necessário também a pessoa em si ter na busca dessa oportunidade, né? Isso, nós estamos inclusive falando, como ele comentou, Fórum Econômico Mundial, né? A gente sempre, eu respeito muito o discurso do Fórum Econômico e nesses últimos anos o que a gente tem mencionado, né? O que o Fórum nos trouxe? As habilidades aqui que a gente está falando, flexibilidade, adaptabilidade, trabalho em equipe, liderança, enfim, algumas habilidades foram muito ressaltadas pelo Fórum Econômico e nós, profissionais de RH, também temos desenvolvido, né, promovido o desenvolvimento de pessoas e organizações nesse direcionamento.
vocês mencionaram todas essas habilidades e cada vez mais, sim, o cenário é delicado, os desafios são inúmeros, mas eu sempre recomendo que, nesse ponto, cada um de nós precisa fazer um dever de casa gigante. A gente, eu sempre converso muito que a vaga não vai até você. Você precisa procurar emprego, dar trabalho, conversar com as pessoas, se mobilizar, focar no teu objetivo. Cuidado para não se perder, né? Foca no que você quer. E aí entra em contato com a rede, aqueles que podem, sim, te ajudar nesse teu plano, mas é importante que você tenha um plano. Né? Eu vou aproveitar que você estava falando, Ilana, porque eu vi um termo que me chamou muita atenção, antiliderança. Quando o problema ou a causa da demissão vem de uma relação tóxica com os líderes ou com o líder, com o chefe, né? Aquela postura de chefe. Como é que isso fica com relação a como o profissional se posicionar, como é que ele vai tratar essa causa da demissão, seja ele buscando o empreendedorismo, a informalidade, ou também buscando a recolocação no mercado. Vou pedir para você continuar falando, por favor, e em seguida eu passo a bola para o Emerson na questão aí de orientação também nesse sentido. Causa, efeito e também atitude a ser tomada. Por vezes a demissão ocorre, né, o processo demissional ocorre até por problemas de relacionamento com a própria liderança. Esse termo antiliderança eu utilizo muito, eu tive uma vivência pessoal relacionada a isso, né, não são lideranças tóxicas, eu chamo de uma liderança muito rasa, porque ao invés de trabalhar, focar no fortalecimento da equipe, acaba destruindo esse relacionamento e, por vezes, colocando um contra o outro. Enfim, as relações não são saudáveis. E pode vir a decorrer, sim, no processo demissional. Como se recolocar, né, no mercado? Até recomendo bastante, sempre que a pessoa fale a verdade, não tem por que omitir, não tem por que ter vergonha, se teve algum problema, né, de relacionamento com seu líder, enfim, a verdade precisa ser sempre colocada de uma maneira muito direta, e a antiliderança, né, antilíderes, eles, inclusive, promovem, eu diria que assim, um atraso na nossa carreira. Acho que a gente deve parar e pensar, olha, que equipe que eu estou, o quanto esse líder está promovendo, investindo também no meu desenvolvimento, porque tem momentos que a gente precisa parar, repensar e, opa, aqui não é mais o meu espaço. Não há problema algum em relação a isso. A gente precisa lidar com essas questões, relacionamento interpessoal, líderes que não investem na nossa evolução, e sim que promovem, né, discussões e atritos em equipe, a gente precisa se afastar. Então, a antiliderança acontece e a gente se depara com... Eu entrevisto diversos candidatos que já passaram por isso e, ok, conversam numa entrevista naturalmente e vão em busca de novas oportunidades, mas oportunidades saudáveis. Emerson, você já teve que lidar com alguém que chegou para você pedindo aí uma consulta, uma orientação, que já passou por essa questão também, esse quadro de lidar com um anti-líder? Sim, sem dúvida. Recentemente eu participei de uma pesquisa, né? Eu comentei a pesquisa, que era uma questão da confiança da liderança, e mostrava que apenas a cada 10 líderes, apenas 3 a equipe confiava de verdade. E confiança é um elemento essencial para qualquer tipo de performance. Se você não tiver confiança, você não vai performar, você só vai se proteger do perigo que você está sofrendo. Então, essa questão do comportamento da liderança, né, uma postura ética da liderança, ele tem que ser uma agenda do alto escalão. Porque ainda se vê muito, né, um discurso em relação à postura esperada da liderança e aquilo que de fato ele faz no dia a dia. Por quê? Porque se desconecta muitas vezes a busca pelo resultado econômico financeiro do elemento comportamental em relação à equipe. Então, essas coisas elas têm que estar conectadas, né? O que demanda para uma nova economia hoje
é uma economia consciente, né? Onde eu consiga ter responsabilidade econômica, óbvio, todo negócio depende, né, da geração de lucros e fluxo de caixa, mas ele tem que estar imbuído também da responsabilidade social e ambiental. Então, esse tripé, né, economia, meio ambiente, sociedade, ele é o nosso futuro, porque o modelo que nos trouxe até aqui era o modelo visando especificamente a parte econômica, só que isso trouxe, né, um monte de problemas, inclusive de saúde mental, para as organizações. Então, a gente está num mundo de transição para uma economia mais focada em sustentabilidade, mais saudável. Por quê? Porque todos nós precisamos disso, né? O modelo econômico ele nos sufoca hoje e as pessoas estão adoecendo. Não é à toa que você tem aí altíssimos índices de depressão, altíssimos índices de burnout. Por quê? Porque as pessoas estão sofrendo nas organizações. E é papel da liderança e do alto escalão e das organizações como um todo olhar isso de forma mais ampla e não especificamente na busca do resultado econômico. Essa preocupação no mental, né, no emocional, ela tem que partir de várias frentes, então o líder tem que ter também essa preocupação, essa responsabilidade com os colaboradores que estão abaixo dele, dentro da hierarquia da empresa, por conta aí também do risco de isso ser um motivo demissional, né, que é o menos a gente quer nesse momento, mais gente nessa linha, nesses números tão alarmantes aí de desemprego. Agora, Emerson, falar de positividade, quando existe essa situação de, poxa, perdi meu emprego, não sei o que eu faço, aí vem uma pessoa e fala, seja positivo, pense positivo. Isso, de fato, é necessário, né? Mas só que, na prática, muitas pessoas não conseguem, porque acham que o mundo acabou, tem a sensação de medo, de vergonha, de timidez com relação à vida, né? De se intimidar com essa situação, porque a preocupação vem, claro, as contas não esperam, né? A vida não para a gente conseguir realmente embarcar de novo numa nova oportunidade. Quais são, então, as orientações de fato que você vê assim que surtem efeito na questão de partir não só da parte reflexiva, mas também na prática, né? Teoria e prática andando juntos nesse sentido. É muito difícil coordenar isso, Emerson, como consultor de carreira para alguém que está precisando? É um desafio grande, mas é possível sim, né? Eu sempre digo que pensar negativo e pensar positivo dá o mesmo trabalho, então é melhor focar no pensamento positivo. Mas a gente tem que respeitar, sim, né? A Ilana até tocou esse ponto também, a gente tem que respeitar porque há uma dor, né? Quando a pessoa ela tá desempregada, ela foi demitida, independente de qual seja a razão, mesmo que tenha sido uma demissão porque a pessoa talvez cometeu um equívoco, enfim, né? Mesmo que seja nessa situação, a gente tem que respeitar esse momento porque é um momento muito delicado, né? A gente fala de uma insegurança ontológica, né? A pessoa perde um certo sentido que ela tem, que o trabalho dá a ela, o trabalho dá identidade, né? O Emerson do Inédito Viável, né? A Lene da Band News, ou seja, o trabalho ele nos dá identidade, então a gente tem que respeitar isso porque de fato a gente tem que tratar isso como humanos, né? E compreender o sentimento que aquela pessoa está ali tendo. Então é preciso ter carinho com essa pessoa, mas ao mesmo tempo é preciso dizer para ela que ela tem que sair dessa situação e pensar na solução, na busca, na criatividade, no network, né? A Ilana colocou isso também, é importante você se manter nas relações que você construiu ao longo da sua carreira, né? Na busca de oportunidades, manter esse contato sempre com as pessoas que te conhecem, que trabalharam com você, e às vezes que nem trabalharam, mas sei lá, frequentou a mesma escola que você, frequenta a mesma igreja, o mesmo clube, joga futebol, enfim. Essas pessoas que estão próximas de você, muitas vezes, se você não comunica, né, que você está numa situação de transição de carreira, está buscando novas oportunidades, as pessoas não vão ficar sabendo o que você está precisando, né? Então, quando você se manifesta e você faz isso de forma sincera, eu acredito que é possível, sim, porque eu vejo que o networking, ele recoloca muito mais as pessoas do que muitas vezes processos seletivos formais, né? Porque a indicação ela tem um peso muito grande. Quem está indicando conta muito nessa hora. Então, eu aconselho sempre, mantenha-se ocupado, mesmo que você não esteja com uma atividade. Vai fazer uma caminhada, né? Vai andar no parque. Se você mora no condomínio, vai tentar ver o que está acontecendo no condomínio e talvez ajudar lá na manutenção, dar sugestão, fazer alguma coisa. Ocupe-se, porque a cabeça é fundamental estar bem para você conseguir uma recolocação, para você conseguir pensar positivamente e de que é apenas uma fase transitória na sua vida, como muitas vezes tantas outras que você já passou e também superou.
Verdade, tudo passa, né? Ilana, e ao falar de uma opção aí para se reinventar, para recomeçar, o empreendedorismo, você citou para a gente que você também passou por essa fase de demissão, de recomeçar, de acreditar mais em si mesma. Quais são os passos aí, ou pelo menos quais foram os que você seguiu e poderia dar de dica para quem quer empreender? É necessário buscar contato com alguém que já está no meio determinado, que você tem interesse? Como é que funciona? Isso. Eu acho que o primeiro passo é a decisão de empreender em que área. A gente precisa, eu diria que assim, paixão é pouco, né? Quando a gente escolhe a área que a gente de fato quer empreender. Porque a primeira coisa foi a decisão em que área, que projeto, qual o tema que eu ia seguir em frente, né? Então, se a minha decisão não era por procurar uma outra oportunidade no mundo corporativo, e sim por empreender, de novo, aquela listinha. Meus pontos fortes são quais? Então, a minha decisão foi seguir no mesmo tema que eu já havia trabalhado durante os meus primeiros 20 anos de carreira, que era a gestão de pessoas. E o passo seguinte, sem dúvida alguma, conversar, interagir com profissionais que também optaram pelo empreendedorismo, né? E quando a gente começa a desenhar o nosso plano de ação, antes mesmo de procurar um contador para abrir, né, o CNPJ, desgasta um pouco isso, né? Invista a tua energia entrando em contato com profissionais que empreenderam no teu segmento, na tua área de atuação. Quais são os passos, né? Quais são as dicas, lições aprendidas, o que fazer, o que não fazer, e isso me ajudou bastante. Também me testei antes, tá? Até mesmo para saber se a decisão era essa. Então, eu fiz projetos, comecei a seguir um caminho, né, de uma carreira mais solo, para sentir e perceber se era, de fato, o que eu gostaria. E aí, sim, quando vi, já estava com 2, 3, 4 projetos, opa, vamos abrir o CNPJ e vamos seguir em frente e montar uma equipe, pessoas que a gente confie, que a gente admire, né, e confie. Então, acho que é fundamental a gente não estar sozinho em qualquer empreendimento. A gente não está sozinho, nós estamos sempre em equipe, interagindo com quem nós admiramos, com quem a gente aprende, com quem é diferente da gente, porque complementa, né? As pessoas ensinam muito, mas o fundamental é respeito e confiança. Sim, Né? Muito cuidado quando convidar pessoas, empreendedorismo saber escolher, né? Desde o tema, produto ou serviço que você vai trabalhar, até Pois é, Ilana Miller, Emerson Wesley Dias, muitíssimo obrigada pela participação, pelas palavras, conselhos. Economistas aí estão projetando que 2021 pode ter uma taxa de até 17%, mas a gente espera e torce que essa taxa não vai chegar a esse patamar de desemprego, né? E a gente espera também que o Aqui Tem Vaga tenha essa função de trazer esperança, orientação e que reverta aí esse cenário do mercado de trabalho. Muito obrigada pela participação aqui comigo. Até uma próxima. Bom trabalho sempre para vocês. Tudo de bom, viu? Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos juntos. Malungos. Malungos. Até mais. Bom, e eu agradeço a você também por acompanhar aqui o nosso papo. Espero que tenha ajudado de alguma forma.